Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo da Solstice Energia, e esse é um vídeo especial porque eu tenho uma convidada especial aqui do meu lado hoje, Maria Júlia. Ela vai se apresentar e hoje nós vamos falar do quê? Dos 6 principais pontos, né? 6 principais cláusulas que tem que ter no contrato de energia solar. Lógico, a gente vai falar de energia solar, então são as 6 principais cláusulas ou 6 principais pontos que a gente precisa ter num contrato de venda de energia solar fotovoltaica ou prestação de serviço, seja lá o que for. Você vai desenvolver esse contrato, tenha papel e caneta na mão, anota o que a gente vai falar aqui e coloque isso no seu contrato para dar tudo certo. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, gostaria que a Maria Júlia se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação, Ju. Eu vou te chamar de Ju, tá? Já nos conhecemos de longa data. É verdade. Meu nome é Maria Júlia, eu sou advogada, mestre em Direito Empresarial, aqui pela Milton Campus, em Belo Horizonte, né? Junto com a Nova Lima, pode cortar. Todo mundo sabe, quem é daqui da região sabe que é Nova Lima que fica em Belo Horizonte, igual aquele prédio que fica ali na esquina, que é o maior prédio de Belo Horizonte, que não fica em Belo Horizonte. Mas você formou e fez mestrado na Milton Campus, né? Isso, e especializei em Direito Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Na Getúlio Vargas? Legal. Eu fiz, tô tentando terminar meu MBA lá na Getúlio Vargas. Tô faltando algumas matérias. Mas uma das matérias que eu muito gostei lá foi de Direito Empresarial, que é o que você trabalha, né? Sério? Assim, uma das que mais valeu no curso foi em Direito Empresarial. Mas é muito importante ter uma base, assim. O empreendedor, ele tem que ver o advogado como um parceiro, sabe? É imprescindível. O direito está aí e ele interfere em tudo. A gente, assim, tem uma... Às vezes, a gente vê com as pessoas... Às vezes eu nem falo que sou advogado, vou conversar com as pessoas. E aí elas falam assim, nossa, advogado, Deus me livre de mexer com advogado, porque advogado é sinônimo de problema, né? E isso é uma cultura, um traço cultural que a gente tem que vencer, porque o direito a gente lida com ele o tempo inteiro. Não é só quando fala assim, nossa, fulano... a gente já vê até os termos que as pessoas usam, né? Fulano me levou pro pau. A gente já pensa assim, tá todo mundo vestido pra guerra, né? E não é assim. A advocacia preventiva, ela é fundamental para o empreendedorismo, sabe? Então, assim, quando o empreendedor ele busca um assessoramento jurídico, busca um acompanhamento, ou então, às vezes, assim, não, agora eu não tô podendo pagar um advogado agora, meu negócio está começando, ou então, eu só tenho uma ideia, eu não sei se vou precisar de advogado. Mas, assim, hoje a gente tem uma infinidade de conteúdo gratuito, tem uma infinidade de informações, assim, disponíveis na internet, então sempre pode procurar saber um pouco mais sobre a legislação aplicada ao seu caso, ou quais são os cuidados que você tem que tomar, né? Não, é muito importante, né? Eu gosto muito de direito, apesar de ter feito engenharia. Assim, gosto na medida do possível. Eu não sou estudioso de direito, né? Minha esposa é advogada, né? Inclusive estudou com a Maria Júlia. E assim, né? Eu acho muito interessante isso. E principalmente nesse ponto que você colocou, porque antes de ter uma empresa e tal, eu imaginava muito o direito como para resolver o problema, né? Quando ele tá ali, o problema acontecendo, o negócio tá pegando fogo, vem o advogado para tentar resolver. Às vezes já não tem mais solução, né? Você já pensa assim, vou precisar de advogado. Mas depois, com o tempo, a gente percebeu que se a gente faz isso de uma maneira preventiva, uma maneira antecipada, facilita para todo mundo, né? Tanto para a gente, como empresário, colocando aqui, quanto para os advogados também, né? E é em cima disso que eu acho que a gente precisa pautar esse conteúdo, porque muita gente, mas muita gente me pergunta, como é que é o contrato? Você tem um modelo de contrato? Me passa um modelo de contrato de energia solar, como é que eu vendo e tal? Eu preciso de um contrato. E eu sempre respondo pro pessoal, você que está assistindo já me mandou um direct pedindo contrato, você sabe muito bem o que eu respondo. Eu falo assim, olha, contrato é uma coisa muito peculiar, muito da relação da sua empresa com o seu cliente. Não tem jeito de eu te passar o meu contrato, né? Porque um contrato é meu com o meu cliente. Tem dados ali sigilosos também, né? Com do cliente. E outra coisa, se der algum problema, vocês vão falar que é o Luciano que falou que o contrato tinha que ser daquele jeito, e eu nem sou advogado. Então, o ideal ao meu ver, tá? Corrija se eu estiver errado, é contratar um advogado para você desenvolver o seu contrato, seja lá o que você tiver que fazer no aspecto jurídico. Contudo,
né, igual você colocou, às vezes a gente está no início, eu não tenho um advogado ali mais próximo, não tem condição ainda de buscar um advogado. Então foi por isso que a gente pensou nesse conteúdo, né, de trazer uma informação do que tem que ter num contrato e aí como escrever o contrato fica, né, basicamente cada um responsável por isso. De fato, o contrato é muito pessoal. Ele depende muito, é uma relação que você tá ali regulamentando, é a sua relação com o seu cliente. Então, assim, o que a gente vai trazer aqui são alguns nortes, é algo para te ajudar a estruturar isso aí minimamente, sabe? A relação e te assegurar. Porque o contrato, ele é um instrumento de segurança entre as partes também. Então, a gente faz o contrato para estar tudo regulamentadinho, tudo certinho. Então, as duas partes estão cientes de tudo que pode acontecer e tudo que, né, o combinado não sai caro, né, gente? Já, isso aí já tá mais velho que a gente, né, Luciano? Muito mais. Então, assim, é impossível chegar aqui também e falar assim, olha, gente, o melhor contrato tem que ter isso, isso e isso. Porque, né, eu não conheço a realidade de cada um e também pra não ficar aquele negócio, você não jogar a bomba e falar assim, como o Luciano falou, pra Maria ajuda. Não, mas, então, vamos concentrar o seguinte, então. Vamos falar dos 6 pontos, os 6 principais pontos, né, não são os únicos. E aí eu comento o que tem no meu contrato, pode ser? Claro. Então, beleza, então vamos lá. Então, anota, viu, gente? Pega papel e caneta e vai anotando esses pontos. Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto, primeiro mesmo, que é o que vem lá na cara do contrato, assim, a primeira coisa que você olha é a qualificação das partes. Que são quem que vai contratar, quem vai ser a contratada. Então, o contratante e a contratada, porque durante o contrato a gente não fica repetindo o nome de todo mundo, né? Então, a gente qualifica as partes lá em cima com nome, documento, endereço e, no caso de pessoa jurídica, quem está representando a pessoa jurídica naquele ato, porque a pessoa jurídica não vai assinar, né? Então, ela precisa ser representada. O sócio, né, no caso. Entendi. Aqui seria a Solciste representado pelo sócio Luciano. Se fosse o contrato. Se eu estivesse vendendo para você, então no início do contrato, a gente colocaria lá as duas partes, né? Por exemplo, a parte do contratado, quer dizer, você está me contratando para servir fazer um serviço para você. Isso. Ou vender um equipamento para você. Então, o contratado, né? Contratado eu. Então eu vou colocar lá nome, Solciste, tal, CNPJ tal, nesse ato representado pelo Luciano. Isso, e aí você vai colocar, né, no seu CPF, caso, porque você é né? sócio, você pode representar a sociedade, não adianta. No seu contrato social. E aí vem a dica, tá, gente? Confere lá no cartão CNPJ da empresa se aquela pessoa que está te contratando, realmente ela pode assinar, se é o decisor, o tomador de decisão, se ela pode assinar pela empresa. Porque eu já vi casos de pessoas que fizeram um contrato, nome de uma empresa, e colocaram o nome do José. Mas o José não estava no quadro societário, então aquele contrato não serviu de nada, né? Então, assim, beleza, contratado e contratante. Isso. Quem está contratando o meu serviço. No caso, vamos supor que a Maria Júlia está comprando um sistema fotovoltaico, instalando na casa dela um sistema fotovoltaico. E aí vai vir os seus dados, né? Nome, CPF, endereço. Endereço, estado civil, profissão, tudo certinho, sabe? Estado civil precisa mesmo? É importante, faz parte da qualificação das pessoas. Entendi. Entendeu? Aí você sendo mais... Quanto mais qualificado, melhor, seria isso. É bom, assim, sabe? É sempre bom. A gente geralmente é de praxe a gente utilizar todas essas informações, assim. Não é um negócio assim, nossa, eu não coloquei estado civil, meu contrato é errado. Não é isso, sabe? Mas assim, facilita tudo, porque, por exemplo, numa eventual ação judicial, num eventual problema que tiver, você tem todos os dados da parte ali à sua disposição, sem você precisar mover outros meios, porque você vai precisar disso tudo, né, para qualquer coisa. É sempre para se resguardar. Então fica todo mundo bem qualificado, com endereço. Agora a gente está utilizando muito também endereço eletrônico, né? Porque tem os contratos eletrônicos também, assinatura digital. Então o direito digital está crescendo muito. Né? E aí a gente também coloca, além do endereço físico, a gente também coloca endereço eletrônico. Isso, mas você pode colocar ou não pode. Não precisa, assim, necessariamente, mas tudo é bom, né, gente? Né? Legal. Lá na Solciste a gente ainda usa, assim, vamos colocar assim, do jeito mais velho, porque os nossos clientes também são um pouco mais velhos. Né? A experiência, às vezes, até de pedir o contrato escaneado gera um pouco de confusão. Então a gente prefere escrever o contrato bonitinho, assinar, levar lá no cliente, trocar,
E aí, beleza. Então tá, então primeiro ponto, anota aí, qualificar bem as partes do contrato. Isso. Maravilha. Definir as partes, né? Colocando cada um. Esse é o contratante e esse aqui é a contratada. Tá, ou beleza. contratado. Que ao longo do contrato a gente vai tratar essas pessoas por contratante ou contratado. Não precisa colocar o nome inteiro lá do CNPJ. Ficar repetindo o tempo inteiro. Né? Fechou, combinado. E qual que é o ponto número 2 então? O segundo ponto é o objeto do contrato. Gente, estou aqui com o contrato do Luciano, da Solcid, que é De cola. de cola, porque a gente já está seguindo a linha certinha aqui e vendo o que mais que ele colocou ou o que, né? O que tá faltando, o que tá né? faltando, e aí a gente já tá, sabe como é que é. Bom, então, como diria a Karine é a esposa do Luciano, gente, ela falou comigo assim, gente, eu nunca vi advogado sem papel, eu sentei aqui sem papel, eu coloquei no contrato. Tem que ter, né? Tem que ter. Papel e caneta, toda hora. Toda hora. Então, logo depois a gente vem com o objeto do contrato. O objeto do contrato nada mais é do que se trata o contrato, né? Afinal, vai ser o quê? Vai ser uma prestação de serviço, você está vendendo um produto, vai ter a instalação, como que é? E aqui, o mais detalhado possível, né? Então, onde que vai ser prestado o serviço? A gente vai instalar, além de eu te vender os equipamentos, eu também vou instalar, né? Então, onde vai ser a instalação, né? Como que vai proceder isso? Entendi. Um ponto importante que, né, trazendo para nossa realidade, por exemplo, quando a gente qualifica a pessoa, a gente coloca o endereço dela. Isso. Né? Mas muitas vezes ela está contratando para instalar em um outro endereço dela, no sítio dela. Isso. Então no objeto, a gente geralmente coloca lá do que se trata, o tamanho do sistema fotovoltaico. Um sistema fotovoltaico de tantos quilowatt-pico. Eu sei que você não entendeu o que é isso, mas a galera ali vai entender o que é o quilowatt-pico. Gente, eu já aprendi o que é módulo. Ela já está sabendo, mas o quilowatt-pico nós vamos chegar lá. O que é módulo? Módulo, tá certinho. Não é placa. Não é placa. Tá vendo? Aí, ó. Então a gente coloca lá o quilowatt-pico é o tamanho do sistema. Então a gente coloca o tamanho do sistema, se vai ter fornecimento de serviço e também de equipamento e onde vai ser instalado esse sistema, né? Por exemplo, na residência do fulano de tal, ou não, no seu sítio de endereço tal, na cidade tal. Então a gente coloca isso no objeto também, pelo menos é o que a gente faz. Mas tá certinho. Assim, o objeto ele tem que ser detalhado, mas assim, não precisa também, assim, rezar um terço no objeto, né? Ele pode ser objetivo, ele tem que ser claro, objetivo e detalhado, entendeu? Entendi. Então assim, algo que não precisa ter firula demais, não precisa ter juridiquês demais, é aquilo ali. O que vai ser feito? Vai ser isso, isso e isso. As partes estão de acordo com o que vai ser feito, onde vai ser feito, como vai ser feito. Então, qual tipo o tamanho do objeto. Venda e instalação de um sistema fotovoltaico de tal tamanho a ser realizado no sítio do fulano, do contratante, na cidade, do endereço tal, cidade tal. Isso. Pronto. Ótimo. Então, beleza, é o que a gente faz. Então, maravilha. Então, esse é o segundo ponto, Isso. objeto. Isso. Então, definir tamanho e onde que ele vai ser instalado ou vendido, né? E depender do que vai ser o objeto de contrato de cada um, né? Porque às vezes, vamos supor, às vezes a pessoa fala com você assim, não, mas eu só queria comprar com você o sistema mas eu não vou precisar da instalação agora, por exemplo. Então às vezes você vai só vender o sistema, não sei se isso acontece, sim, né? Ou então você vai só instalar, sim. mas você vai falar, olha, eu já tenho o sistema. Já comprei ali o sistema, eu quero o projeto de engenharia e a instalação. E você bota lá no objeto, projeto de engenharia e instalação. Isso. Beleza. Tudo que foi desenvolvido. Beleza, né? Fechou. De forma clara, objetiva e detalhada. Clara, objetiva e detalhada. Então faz assim, com marca-texto agora embaixo. Clara, objetiva e detalhada. Fechou. Isso aí. Estamos no ponto 2, vamos pro ponto 3 então. Ponto 3. A gente vai falar de preço. Importante, né? Aí, Importante. Preço e condições de pagamento. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, qual que é o valor daquilo que está sendo contratado? Por quanto vai ser? E aí, as condições de pagamento. Por exemplo, vai pagar quantos? Vai ser parcelado? Vai ser à vista? Entendi. Sabe? Tudo certinho. Tá. Como é que a gente coloca, tá? Dando um exemplo para vocês, que aí muita gente pergunta, como é que eu faço divisão de pagamento e tudo e tal. A gente coloca o valor total do contrato, que é o valor do sistema como um todo. Né? O sistema fechado ali. Vamos supor 50 mil reais. E aí a gente coloca isso, eu esqueci a cláusula que a gente usa, o texto que a gente usa. Pelo fiel cumprimento, aí a cola. Pelo fiel cumprimento do não sei o quê. Pelo fiel integral cumprimento.
As obrigações contratuais. Aí, ó. Aí, referente ao fornecimento de equipamento e sua instalação, o contratante irá pagar o valor de, vamos supor, R$50 mil. A serem divididos da seguinte forma, e aí a gente coloca parágrafos, né? Cláusula, parágrafo. Estou lembrando aqui das minhas aulas de direito. A gente tem a cláusula, no caso aí, se a gente falou de 2 pontos, essa vai ser a cláusula terceira, aí vai vir 3.1. Sei lá, 60% no ato da assinatura do contrato. O restante vai ser, aí por exemplo, a gente pode dividir, tô pensando aqui, tá gente, como que a gente pode fazer lá no Solcist. 50% na assinatura do contrato, 25%, deixa eu ver como a gente pode, eu tô pensando até numa forma comercial aqui também, não só jurídica, tá? 50% na missão do parecer de acesso, por exemplo, que é a documentação da CEMIG, e 25% no parecer de acesso e mais 25% no ato da instalação. Porque eu tenho todo o sistema, assim que eu terminar a obra eu recebo o restante do sistema. Geralmente a gente faz assim, dependendo da condição comercial, a gente pode dividir em mais parcelas. Em tantas parcelas, vencendo todos os meses, todos os dias, tais, ou já coloca o vencimento. Geralmente assim que a gente faz. Mas tá certinho, olha só, porque você fala do valor, você fala de quando, qual é a data de pagamento. Por mais que você às vezes não tenha uma data já definida no contrato, mas no momento da instalação. Um evento pode servir, né? Isso, no momento da instalação. No momento da emissão do documento X. Isso, então você definiu ali quando que será pago, né, afinal. E aí, por exemplo, qual que é a condição de pagamento? Vai ser à vista? Vai ser parcelado? Sim. E outra coisa, qual que é o meio de pagamento? Vai ser boleto? Vai ser verdade, cartão? isso a gente coloca. Né? Transferência eletrônica ou boleto bancário. Por exemplo, às vezes a gente faz um sistema financiado também, a gente coloca, o sistema vale o valor é tanto, a serem pagos através de financiamento via Banco Santander. Porque, por exemplo, a gente tem a parceria com o Santander, então eu faço direto com o Santander o trâmite do financiamento. Quando o cliente faz o financiamento de lá já com o banco dele, aí é ele que está me pagando, não é o banco dele que me paga. Então, da onde está vindo o dinheiro, eu falo como que eu vou receber. Isso. Ficou meio estranho, né? Mas acho que vocês entenderam. Deu pra entender, ficou super claro. Então, objetivo? Não. Aqui não precisa ser tão objetivo, só na hora de redigir. Tá bom, quando a gente for escrever, a gente vai ser objetivo. A gente vai. Beleza, então, terceiro ponto, pagamento e como você paga. Pagamento. Aí, vamos supor, dentro desse ponto, 4 subitens, né, necessários. O valor, a data, o prazo, que é tipo, se vai ser pago, o modo de pagamento, né, que eu falei prazo, mas é tipo, se vai ser à vista, se vai ser parcelado, e o meio de pagamento, transferência, cartão, boleto. Entendi. Né, como vai ser pago. Beleza, fechou. Tranquilo? Gente, qualquer dúvida que tiver aqui, se vocês tiverem, bota aqui embaixo nesse vídeo também, só que é o seguinte, Maria Júlia não pode responder não, viu? Não vou deixar a Maria Júlia responder, eu vou responder se tiver alguma dúvida em relação a esse tema que a gente está tratando aqui no decorrer desse vídeo, tá? Outra, não vou disponibilizar modelo de contrato, não posso fazer isso. Disponibilizar modelo é algo que causa até uma certa insegurança para os empreendedores, sabe? Porque, por exemplo, igual o contrato da Solcist está aqui, é um ótimo contrato, não fui eu que redigi. Eu cheguei, ele já estava pronto, e aí a gente falou, vamos dar uma olhadinha no contrato, vamos. E já tinha os pontos, sabe? Eu até aconselhei o Luciano em algumas outras coisas, assim, porque o trabalho do assessoria jurídica é justamente esse, você tornar o contrato mais pessoal, sabe? Mas assim, não necessariamente tem aquele negócio que você fala assim, gente, tem que ser assim, eu preciso de um modelo. Talvez o modelo da internet ele não te assegura como um modelo que seria que você realmente redigisse a partir das necessidades que você tem e a pessoa com quem você está contratando tem também. Entendi. Né? Como que eu montei esse modelo de contrato? Olha só, esse modelo nosso já deve ter uns 5 anos. Né? Até comentei que acho que é bom a gente dar uma olhada para mudar esse, sei lá, né? 5 anos de contrato. Mas na época, como é que a gente montou? Eu tinha, né, trabalhava em outro, quem acompanha o canal aqui sabe como é a minha vida e tal, mas eu trabalhava em outro lugar, eu tinha um modelo lá de contrato que eu usava. Mas quando eu fui criar o da Solcist, eu peguei esse modelo, pesquisei esses pontos na internet que a gente está tratando nesse vídeo, pesquisei esses pontos e pesquisei outros modelos de contrato. E aí eu fui quase que montando um Frankenstein ali. Mas depois que eu peguei todos esses pontos, eu fui escrevendo ele justamente pensando nessa relação.
né? Mais pra frente a gente vai falar, provavelmente vai estar dentro desses pontos, que é garantia, que eu já falei da garantia de performance da Solsys e tal, mas foi uma garantia que nós mesmos escrevemos, porque a gente sabia o que era a garantia, o que fazia sentido para o nosso cliente, não foi o advogado, né? Porque o advogado é o seguinte, eu tento o máximo entrar dentro do negócio das pessoas. Mas assim, dos meus clientes principalmente, assim, igual do Luciano, que é um amigo além de cliente, né? E assim, eu tento entender o máximo ali, mas eu não vou entrar totalmente no universo, eu vou te assessorar a partir do que você vai me passar. Porque é impossível pra mim ter expertise na área de energia solar também, né? A minha expertise é jurídica. Então eu entro com os conhecimentos jurídicos, mas adaptados a uma realidade que você está me passando. Ou seja, então eu te ajudo a fazer o que você tem, a otimizar a relação que você tem com o seu cliente. Sim. Mas a relação é sua e dele. Entendi. Então assim, é você que vai me falar todos os pontos. Tanto é que o contrato dele o seu contrato é um ótimo contrato, um contrato super funcional. E assim, sempre foi assim, vamos enxugar essa cláusula aqui, essa aqui a gente pode tratar desse jeito, a gente pode melhorar isso nisso, daquilo, aquilo outro. Mas ele estava funcionando. É um contrato bom e que estava oferecendo garantia para você e para o seu cliente. Certo? E outra, a gente também não pode ficar muito preso, não, porque muitas vezes tem cliente que fala assim, não gostei dessa cláusula, eu preciso trocar. E a gente troca, entendendo as duas partes, a gente troca, mas sempre pensando assim, mais à frente, se eu mudar isso daqui, o que pode acontecer para mim? Né? Mas muda, não é uma coisa fixa, travada, né? Algumas grandes empresas têm lá o contrato de adesão, o contrato travado, porque o jurídico não libera nada, aí você vai assinar com essas empresas, você vai ter que, né, conceder lá e beleza, vamos embora, né? Então, assim, mas como a gente está trabalhando numa coisa mais próxima ao nosso cliente, a gente tem que escutar ele também, né, e chegar num consenso legal. Fechou. Então vamos lá, vamos continuar, que agora nós vamos para o quinto ponto, né? Que são os prazos. Prazos. Boa. Aí é importante ter os prazos, por exemplo, primeiro de duração do contrato, né? Quando que a vigência do contrato vale até quando? Esse contrato vai terminar na instalação, né? Então, tipo assim, é uma prestação de serviço que ocorrerá ao dia tal. Acabou. Né? A gente contratou para correr aquela prestação de serviço naquele dia. Então, né? Acabou. Ou então, às vezes, um contrato é por tempo indeterminado, às vezes é uma prestação de serviço contínua. Entendi. Né? Se for, por exemplo, um serviço de manutenção, você contrata, ser. Até o cancelamento do contrato, ele é de forma contínua. Vai depender muito da natureza do objeto, no caso. Né? Então, por isso que é importante qualificar o objeto. Tá. Né? Deixar o objeto bem detalhado. Gerou uma dúvida aqui, eu não sei se eu posso te perguntar. Pode perguntar. Por exemplo, eu já vou para um ponto que vai estar lá na frente, que provavelmente é garantia. Não, a garantia, eu não coloquei ela como um ponto fundamental, porque nem sempre todo mundo vai oferecer garantia. Ótimo. No seu caso, você oferece a garantia, então ela é um ponto do seu contrato. Então tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Pessoal. Eu achei que era um dos pontos principais do contrato, então beleza. Ok. Mas então, no setor de energia solar, todas as pessoas oferecem garantia? Tem dois tipos de garantia, né? Tem a garantia dos equipamentos, né? Que o cliente, faz muito sentido para o cliente ter essa garantia de equipamento. Por exemplo, garantia dos módulos fotovoltaicos, são 25 anos de produção elétrica do módulo, né? De performance elétrica do módulo, 12 anos de defeito de fabricação, o inversor geralmente são 5 anos de defeito de fabricação. E também a empresa, por exemplo, a Solsys, estou usando o exemplo da Solsys, a gente tem a garantia de instalação, que é 1 ano, e tem a garantia de performance, que é durante 1 ano. Garantia de performance, se o seu cliente não gerar aquilo que eu estou prometendo, eu pago a diferença na conta de luz. Mas isso é uma coisa muito da Solsys, a gente estudou muito para colocar isso. Essas duas últimas garantias são suas, Sim. Por exemplo, na instalação, do serviço e tudo e tal. As outras garantias são garantias de fabricantes, no caso, exato, né? Do fabricante do módulo, do inversor, da estrutura, da peça. Da peça, isso. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele já garante essas garantias, né? Já traz isso aí para o consumidor, tanto em relação ao produto, quanto em relação a alguma prestação de serviço, né? Porque pode ter algum vício, pode ter acontecido... Vício que a gente fala é no sentido de algum defeito, gente. Escuta isso. O juridiquês, às vezes, né? Confunde. Vício deu pau em alguma coisa, tá? Isso é um vício. Você terminou lá, vou ver se isso é um vício. Tem uma outra palavra que parece... é um outro termo, eu esqueci. Que anda junto com vício. Mas beleza. Nossa. Instalei lá no sistema, lá no telhado do meu cliente, quebrei a telha, furou a telha e tal. Isso eu fiz isso, deu problema lá
eu sou responsável por isso também. Você causou um dano. Dano. Isso é o dano. Isso. E não é um vício. Não é um vício. E todo mundo que causa dano ao outro é obrigado a repará-lo, né? Exato. Código Civil, 2002. Tá vendo, gente? Muita atenção na instalação, porque tem gente que fala, não, filho feio não tem pai, né? O pessoal fala. Tipo assim, quebrou a telha lá em cima do telhado do cliente. E são alguns riscos também do próprio empreendimento. Exato. Porque o empreendedor que assume os riscos da atividade que ele está exercendo. Tá, mas eu esqueci que eu ia falar do vício, mas tá tudo bem. Vício a gente estava falando em questão quando vem uma coisa com defeito. De prazos. Não, o que? O que é vício? É isso, É quando vem uma coisa a gente pode traduzir aqui como um defeito, por exemplo. Tá, beleza. Defeito é um vício. Isso. Boa. No Código de Defesa. Gente, outra coisa, leitura muito importante é ler o Código de Defesa do Consumidor pra gente pelo menos uma vez ao ano, tá? Porque a gente esquece. E tem muita coisa interessante lá. Tanto pra gente, como empreendedor, tô conversando aqui agora com o empreendedor, tá? Pra você que tem uma empresa, ler, entender os seus direitos também e os seus deveres. E pra quem tá comprando é muito importante também pra você entender o seu direito e seus deveres. Porque muitas garantias, assim, alguns vícios que a gente, chamou aí, que a gente vai traduzir como defeitos, mas é porque o vício tem uma denominação jurídica, as coisas são diferentes, né? No direito. Eu sei. E defeito também tem outra qualificação técnica. Eu tô falando com vocês assim, no normal. A grosso modo. A grosso modo é visto como um defeito, né? Um produto com defeito. Por exemplo, às vezes você tem até aqueles que são mais difíceis de ver. Às vezes você compra um produto, ele tá aparentemente bom, mas ao longo do tempo que você vai utilizando ele aparece um vício novo. Até esse vício que apareceu, esse defeito que deu depois, ele também tem garantia. Então, isso tudo já está previsto no Código de Defesa do Consumidor e não necessariamente todo mundo chega te falando, olha, você tem isso de garantia, olha, você tem isso, sabe? Então, assim, é muito importante a gente conhecer porque nós somos consumidores de tudo, o tempo inteiro. Exato. Tá, então a gente estava falando, já perdi. Das garantias próprias da Society. Tá. Você tinha uma dúvida a respeito da garantia do prazo. Sim, do prazo do contrato. O prazo do contrato, se eu tenho uma garantia, por exemplo, de serviço de 1 ano, então o prazo do meu contrato tem que estar vinculado ao prazo da garantia? Não, o seu contrato foi para quê? Para instalar o sistema fotovoltaico. Você já instalou ele? Já instalou, acabou. Então, o contrato se encerrou, não tem mais o que você fazer disso. A garantia está vigorando. Entendi. Você, por aquele contrato, você está obrigado a garantir aquilo que você garantiu durante 1 ano. Entendi. Que no caso foi uma garantia que você escolheu, que você fez para a sua atividade, né? A prestação do seu serviço. Então, a Solcist oferece a garantia que chama Performance Solcist. Isso. Entendeu? Às vezes, nenhuma outra vai ter a Performance Solcist. A Performance Solcist é da Solcist. Que a gente criou o nome mesmo. Claro. Mas você pode ter uma garantia de performance, né? Você pode ter uma garantia, a gente pode garantir tudo. A partir do momento que você presta um serviço, você pode garantir tudo. É pessoal. Né? É sua relação com aquele que está sendo. E tem que cumprir a garantia, né? Tem que. Nossa, tem. Porque vai estar no contrato. A oferta é vinculante. Eu já vi gente garantindo coisa em contrato e não cumprindo. Então, aí o contrato serve como meio de você exigir que aquela garantia seja cumprida. E muito embora o contrato ainda não esteja vigente na questão do serviço, do que vai ser aplicado, porque você fez um contrato para instalar, instalou, cumpriu o contrato, certo? Mas a garantia, vamos supor, não, olha aqui, me garantiu, tá aqui no meu contrato, que a pessoa me garantiu e não está cumprindo com a garantia, entendeu? É meio de exigência, é prova, o contrato, né, faz lei entre as partes. Vamos dizer assim. Bonito. Olha só, como é que é a minha visão, né, de contrato jurídico e tal. É justamente garantia. E tanto que eu estou comentando muito sobre garantia, porque eu vejo que o contrato traz garantia para mim, como empresa, e para o meu consumidor, para o meu cliente, né, que é o consumidor. Então, assim, esse que é o ponto, né? O contrato, assim, ele te traz a segurança. Segurança, vamos não usar o termo garantia, mas segurança. É um meio de segurança, de assegurar a relação né, entre você e seu cliente, no caso. Por exemplo, a gente vive um contrato de comprimento o tempo inteiro. Quando a gente vai numa padaria comprar uma coxinha, você vai, me dá uma coxinha, toma, eu tô te dando dinheiro. Isso é um contrato de comprimento, foi verbal. Mas é um verbal, contrato de comprimento. E o contrato verbal também tem valor, né? Tem. Mas tem esse negócio, é muito incerto. Né? Porque como é que você prova, né? E tem aquela coisa também. Eu fiz aqui durante quanto tempo? Mas e aí? Mas, sabe? E os prazos? Como que você decora todos os prazos, todos os contratos verbais que você vai fazer? Entendeu? Então, é muito complicado ter as coisas assim. A gente confia. E quando eu falo que o contrato faz lei entre as partes, às vezes as pessoas vão falar assim, mas
Isso chama pacto sunt servanda. O juridiquês. Não, vou ignorar o juridiquês, vou falar tipo assim, porque a gente tá acabando com isso, né, gente? O advogado tem que ser mais acessível, tem que ser parceiro, então tem que falar uma língua que todo mundo entende, né? Porque às vezes o direito que a gente entende, viu? Vou falar pra vocês. Advogados que dá um que entende, mas acho que nem a gente entende. Eles fazem uma cara assim, ótimo. É só assim, ótimo. Sim, doutora. Mas a questão faz lei entre as partes, mas isso aquilo ali a gente também tem que ver. Não pode ser um contrato abusivo, não pode exigir demais da outra parte. Então tem que saber tomar todos esses cuidados, tem que ser algo razoável, né? E feito ali de comum acordo. Essa parte, por exemplo, contrato de adesão, muitas vezes a gente vê problema com o contrato de adesão, né? Porque você não pode escolher nada que está ali, você só tem que aderir. Né? Então, de fato, se eu não aderir aquilo ali, eu não vou ter o serviço, então eu vou aderir. Vamos dar um exemplo de contrato de adesão. Quando você contrata telefone, internet, você televisão, você pega lá, olha, esse é o contrato assim, esse é o contrato de adesão. Você não fala direto com o fornecedor, né? Você já adere ali. Então, o consumidor, quando é um contrato de adesão, ele até tem mais garantias, sabe? Porque o contrato de adesão, ele tende a ser mais abusivo do que o contrato que é feito, né? Entre as partes. Entre as partes, de fato. Entendi. Né? Top. Nós estamos no ponto no ponto dos prazos. Então, dos prazos. Agora a gente vai pro sexto? Não, vamos falar mais dos prazos que a gente ficou parado na garantia. Verdade. Desculpa. Então, os prazos, gente, tem que conter prazo de entrega, né? Quando que aquele serviço vai ser entregue, quando que vai ser instalado e tal. Tudo questões de datas certinho. Questões de atrasos. E aí, não cumpriu o prazo? E aí? Ferrou. Né? Então, tipo assim, né? Tem que ter essa questão do cronograma e os aspectos referentes à mudança de cronograma. Se eu precisar mudar o cronograma, com quanto tempo que eu tenho que avisar? Porque, por exemplo, às vezes causa um prejuízo. Eu vou instalar pra você no dia tal, no dia X. Mas aí... Choveu no dia. Não, mas aí já é fortuito, força maior. Aí já não é uma coisa que você pode controlar. Aí não gera responsabilidade para as pessoas. Mas, por exemplo, às vezes você estava com a viagem marcada, e você que vai instalar. Você estava com a viagem marcada, esqueceu, marcou com o cliente no mesmo dia. Só que o cliente fez uma operação para te receber lá naquele dia. Entendeu? Então, e aí, sabe? Fica causando prejuízo para as pessoas. Então, todas as questões referentes a cronograma e mudança de cronograma, então tá, a gente vai ter que mudar, vai ter que reagendar. Em caso de reagendamento, se o cliente não puder receber também, às vezes, por exemplo, você chegou no sítio do cliente, não tem ninguém lá, mas chegou com tudo, com todos os equipamentos, com todos os instaladores, e aí? Tem que ser bom para os dois lados também. Então assim, todas essas partes de questões de prazo, como que vai ser o nosso cronograma? E para mudar o cronograma, a gente vai pedir quanto tempo de antecedência? Olha, as mudanças serão feitas com 48 horas de antecedência, você pode avisar se aconteceu qualquer outra coisa. Não nesse caso de chuva, tempestade... Concessionária que atrasou... Porque não é culpa nossa, né? Por exemplo, deixa eu te explicar o que é isso que a galera ali já sabe. Fala assim, isso acontece comigo. Por exemplo, a gente tem um certo cronograma que a legislação coloca para as distribuidoras, as concessionárias seguirem, né? Que a gente tem vamos colocar assim, um rito para a gente fazer. A gente tem que mandar o projeto de engenharia, homologar ele, ela tem 15 dias para analisar esse projeto e dar o parecer de acesso. Eventualmente, algumas concessionárias atrasam isso daí, né? Que pode gerar esse prejuízo tanto para o cliente quanto para a gente, porque a gente está esperando aquilo ali que aconteça. Acontece mais na troca do medidor, que depois está tudo instalado, tudo pronto, a gente tem que chamar a concessionária para ir lá e verificar se está tudo ok para ela trocar o medidor de energia. Ela, teoricamente, tem até 7 dias para realizar a vistoria. Mas aí acontece concessionária aí com 10, 15, 20 dias, 3 meses já aconteceu de problemas da concessionária e tal. Só que isso é uma coisa que acontece, que está inerente ao nosso serviço, mas que a gente depende da concessionária. Você não tem controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre a concessionária, né? Eu tenho controle até o ponto que eu faço o pedido, né? E às vezes, quando isso acontece, é muito difícil do cliente entender que isso, né, que a gente fez a nossa parte e é por conta da concessionária. O que a gente geralmente faz lá é colocar isso na proposta e explicar para o cliente, olha, acontece isso, isso e isso. Se por um acaso a concessionária, né, atrasar, seja lá por qual motivo for, nós vamos auxiliar a entrar em ouvidoria da concessionária, ouvidoria na ANEEL,
a gente vai te dar esse suporte para a gente conseguir finalizar o nosso contrato. E você tem isso no contrato, Luciano? Eu sei! Então, pois são isso coisas, a gente tem, assim... São coisas extremamente importantes de você colocar no seu contrato. Pois é. Porque é algo que não depende de você, mas que você pode fazer é assessorar seu cliente, né, na busca com a concessionária, mas você tem que deixar claro isso, que isso pode acontecer. Então, ou seja, você está avisado aqui, você assinou, você realmente entendeu a gente tem que é um risco e que pode acontecer. É um risco porque das você duas não partes. controla. Exato. Por exemplo, a gente coloca na nossa proposta os prazos que a concessionária segue e já coloca para ela, para o cliente. A concessionária costuma atrasar nesse ponto, ok? Então vamos colocar o prazo do contrato também. Exato. Aí que tá, porque eu ia te falar. No nosso contrato, a gente coloca que a proposta fechada, a última fechada, que foi validada entre as partes, porque tem alguns termos técnicos na proposta, que eu não coloco isso no contrato. Certo. Né? Qualquer marca do equipamento, né? Sei lá, marca do inversor, marca do módulo, quantidade de módulos e tal, isso eu deixo na proposta. E aí no contrato eu coloco que é uma parte integrante, aquela proposta número tal, porque elas são todas numeradas, sequenciais e tal, aquela proposta tal, revisão tal, faz parte desse contrato. Então a gente atrela 2 documentos para o cliente. Ótimo. Né? Então assim, essa segurança de prazo a gente fala mais no campo da proposta do que o do contrato propriamente dito. Ótimo, mas ela está falada ali. E aí ela é uma segurança para você e para o seu cliente, entendeu? No sentido de, não, eu tive, exemplo, o seu cliente vai falar, olha, mas o prazo do meu contrato é X e ele não chegou no dia X. Aí você vai falar assim, olha, mas aqui meu cliente estava ciente de que poderia acontecer um atraso na concessionária. Então aí já não é mais a sua responsabilidade, porque você também é lesado, né? Tipo assim, você também está à mercê dos prazos da concessionária. Então é um risco para os dois. Mas isso tem que estar claro, porque você é do ramo de atividade, você sabe que existe esse risco. Então é seu dever informar para o seu cliente, né, o risco que existe, certo? Então se ele foi avisado, se consta da proposta, a proposta ela é um pré-contrato. Sim. Né? Ela é um contrato preliminar, né, no caso. Antes do contrato de compra e venda a gente firmou uma proposta. Exato. Então ela também vincula vocês, né? E tá certo ela estar atrelada ao contrato. Se você já tem isso na proposta, não tem por que colocar no contrato, já tá pronto. A questão dos atrasos da concessionária está tudo certinho na proposta. A gente coloca o cronograma e coloca que eventuais atrasos podem ocorrer por conta de adequação de rede ou por conta de processos internos da concessionária que não está no nosso, ao nosso controle, né? Não, então tá ótimo, já tá todo mundo assegurado, né? Já cumpriu o requisito dos prazos. Aí, aí galera, é demais. Bora! E a questão da vinculação dos prazos a outras formas de pagamento. Por exemplo, gente, se caso você atrase, você vai dar um desconto no valor, vai acontecer alguma coisa, se caso tiver isso, né? Entendi. Se você tiver, ou vai ter uma, né? Não sei, em questão de vincular prazos a pagamento. Isso aí é muito pessoal, contrato. Né? Não, a gente, por exemplo, em alguns contratos, aí cabe um risco pra gente. A gente vincula o último pagamento à troca do medidor. Certo. E essa troca do medidor depende única e exclusivamente da concessionária. Se ela atrasa nesse daí, ou se tem, sei lá, uma obra na rede que vai fazer com que essa etapa do processo demore a acontecer, beleza, eu tenho que aceitar. Aconteceu uma vez com um cliente nosso, na troca do medidor, né? E a concessionária pediu 120 dias para fazer a adequação da obra, da rede, eu vou traduzir agora para você. Trocar lá o cabeamento do poste, o poste lá na porta do cliente. Certo. Poste eu sei o que é. Isso aí, transformador, isso aí. E aí ela pediu 120 dias. Chegou nos 120 dias, não consigo, preciso de mais 120 dias. Em resumo. 240 dias. Resumo foi 1 ano e pouco. Que é isso? Pra ela fazer. E aí eu fiquei 1 ano e pouco esperando receber, porque estava lá no contrato. Era na troca do medidor, não trocou. Mas também não era culpa do seu cliente. É da sua relação com a concessionária. Sim. E é uma garantia que eu dei pro meu cliente falando, olha, você vai pagar só quando trocar o medidor. Essa cláusula, e aí dica para vocês aí que estão assistindo, essa cláusula de troca do medidor, a gente toma muito cuidado. É só assim, quando é um aspecto decisório para o fechamento, para trazer segurança para o cliente. Porque pode acontecer isso e a gente
não questão jurídica, mas atrapalhar o nosso financeiro, o nosso fluxo de caixa, né? A previsibilidade do pagamento. Isso é importante para a empresa, não só receber, mas saber quando e como receber, né? Então, dica para tomarem cuidado. Tá. Então vamos lá, quinto ponto, né? Esse é o quinto, nós estamos no quinto já, não? Qual que é o? Não, são 6, velho. São Nós falamos das partes do objeto, preço e prazo de pagamento. Agora a gente está falando de prazo, 4. Prazo, beleza. Agora é o quinto. Ah, sim, beleza. O quinto é muito importante e ele está diretamente atrelado ao sexto. Então, o quinto são as condições de rescisão do contrato. Boa. E quem quiser desistir, o que vai ser? E aí? Né? E aí, porque pode desistir, né, gente? É uma relação, né, que acontece. Todo mundo pode desistir, né? Às vezes... o cliente desistiu, não quero. Não quero, não gosto, não estava pensando em ter na minha casa. Vou usar um exemplo. Exemplo nosso. Olha só, a gente fechou um contrato, né, com um cliente e, né, na verdade ele não tinha assinado ainda o contrato, mas já tinha fechado assim, por palavra, que estava o contrato fechado, que ele queria colocar um sistema fotovoltaico na casa que estava sendo construída, no condomínio de luxo e tal. Beleza, ele estava doido com a ideia, adorando o negócio e tal, estava tudo certo, vamos dar início, vamos começar os procedimentos, projeto e tal. Aí ele foi e falou assim, olha, vou ter que cancelar o contrato. Mas como assim? Por que você vai cancelar o contrato? Porque minha arquiteta achou isso muito feio em cima do telhado, não quer deixar o projeto que foi assinado por ela com um painel fotovoltaico. Mas a casa é sua, a economia é sua. Mas eu paguei a arquiteta para fazer o negócio. E ele cancelou o contrato. E aí? Beleza, cancelou o contrato. Como a gente já estava com uma expectativa e tal, eu poderia acionar alguma coisa. Mas por uma relação comercial a gente falou assim, não, tá tudo bem, deixa pra lá. Mas outras vezes pode acontecer. Por exemplo, você começou o projeto, começou já a movimentar sua equipe interna, sua equipe de engenharia, ou já encomendou o produto, sei lá, e aí a pessoa desiste. E aí? O que a gente faz? E aí, vocês têm algum tipo... Tem que ter, né? Multa, penalidade, sanção, cláusula indenizatória, né? Então, assim, isso tudo você pode escolher qual utilizar, como utilizar e quando. Por isso que eu falei que o quinto e o sexto passo, eles são complementares. Por quê? Porque o quinto você vai falar das condições de rescisão. Né, o que fazer para rescindir o meu contrato? Entendi. Como rescindir? E das duas partes também, das né? duas partes. Não adianta, porque eu já vi contrato que só tinha da parte da empresa. Não, se eu quiser cancelar, beleza. Mas se o cliente cancelar, não tinha nada para ele. Tem que ter dos dois lados, né? Sempre é uma relação, né? Uma relação, duas partes, né? Já começou pelo primeiro ponto. Tem que ter no mínimo duas. E a última é das multas e penalidades, que é onde a gente vai estabelecer no contrato quanto. E aí, se, por exemplo, a gente tem várias coisas. Às vezes você tem um contrato de prestação de serviços educacionais, por exemplo. E aí, você tem aulas particulares, por exemplo. E aí, a pessoa vai te contrata um pacote de aulas. Sim. Só que naquele contrato, você assina o seguinte, olha, para eu desmarcar uma aula, eu tenho que desmarcar com 24 horas de antecedência, senão eu vou ter que pagar por ela. Porque a pessoa vai estar lá disponível, me esperando, ou então vai chegar na minha casa. Eu gosto de ir no médico também, por exemplo. Quando você marca uma consulta no médico e tal. Então, pode ter multa e pode não ter. Depende do que você quer colocar. Porque é a sua relação com o seu cliente, né? Isso a gente tem que deixar muito claro. Mas você pode estabelecer penalidade, multa, por exemplo, um valor percentual em cima do valor do contrato. Por exemplo, se uma das partes quiser cancelar, paga uma multa de 10% do valor do contrato para outra. Isso. Né? É só colocar isso, né? O que mais? Você falou um outro nome. Cláusula indenizatória. Indenização. Indenização de indenização. Por exemplo, assim, vamos supor. Com uma multa, né? É aquela coisa. Você chegou lá com todos os equipamentos, com tudo pronto, você disponibilizou um dia inteiro da sua equipe, chegou lá, não tem ninguém. Entendeu? Aí não teve ninguém para receber, mas você gastou gasolina, sabe? Você gastou pagando a equipe, tempo e tudo e tal. Então você pode deixar claro, olha, se a pessoa não comunicar questão de desistência no prazo tal e eu tiver custos com isso, eu quero ser ressarcido. Sim, aí vai passar os custos para a pessoa. Eu quero que você arque com os custos, porque eu fui lá prestar o serviço. Estava programado, a pessoa não cancelou, por exemplo.
Entendeu? Isso Entendi. tudo é possível. Um exemplo que aconteceu lá na empresa. Um cliente pediu para fazer o projeto, a gente começou a fazer o projeto, emitiu o RT, o nome dele. Falou, aí depois, estava tudo pronto, ele disse, não, eu quero fazer mais no meu nome não, quero fazer o nome da empresa. Quero trocar. E aí a gente tem que fazer toda a documentação novamente. Não é difícil, mas a RT gera um custo, né, para emitir a anotação de responsabilidade técnica. Esse custo a gente tem que repassar isso para o nosso cliente. Né? Olha, a gente firmou um contrato, você falou que era nesse nome, tudo e tal. Agora você está pedindo para trocar. Isso vai gerar um custo a mais que vai ser tanto. Né? E não tenha medo de falar também, né? Não, mas se colocar isso tudo no contrato antes, não tem nem por que ter medo. Mas, por exemplo, você fala assim, olha só, eu quero os dados aqui, ou então na parte das partes, por exemplo, na qualificação das partes, por exemplo. Você pode colocar, olha, tem no RT emitido em nome de fulano e tal. Entendeu? Do contratante. Ou então fala, se o contratante é fulano, mas atenção, a RT vai ser emitido no nome de quem? Aí você pergunta, a RT vai ser emitido no nome X, beleza, assinou. Entendeu? Eventuais custos ou mudanças ou alterações da RT, como isso gera um custo. Então, a gente vai colocar aqui embaixo, das penalidades, é obrigado a ressarcir, né? E aí, tipo assim, fica o cliente arcar com os custos disso, já que ele prestou uma informação equivocada, ou mudou de ideia, ou, entendeu? Então, isso tudo é possível na questão da prestação de serviço e da instalação. Você pode falar tudo antes que não tem nenhum constrangimento depois. Porque quando tá todo mundo, na hora que a gente joga as cartas na mesa, né? Colocar tudo ali explícito não tem constrangimento. Perguntar não ofende. Exato. Né? Então, assim, a gente é o mais próximo possível que você chegar de abarcar todos os pontos que poderiam gerar qualquer desconforto entre os clientes. E é aquela coisa, gente, a gente também não tem que ser assim, nossa, o louco do contrato, sabe? Que tipo assim, que o contrato tá aqui, nossa, mas o contrato. Porque tudo acontece e é possível da gente ponderar outras coisas, relevar outras, porque a gente tem que ter jogo de cintura. Senão não consegue também. E né? até porque você tentar uma relação comercial, né? Você tentar escrever um contrato que esgota qualquer possibilidade de ter um problema é impossível. Então, assim, você tenta se assegurar da melhor forma que tem. Porque, geralmente, quem já está no mercado, tipo o Luciano, que já está no mercado há mais tempo, né, com a Solsys, já passou por várias coisas. E aí, quando dá um probleminha, a gente vai lá e muda no contrato, vai mudando. Então, assim, você vai lapidando isso a partir do momento que você está no mercado, a partir do momento que as coisas vão acontecendo. É impossível prever tudo, mas a gente tenta colocar de uma maneira, assim, a abarcar o máximo possível de possibilidades, sabe? Mas também não tem que ficar aquele trem, nossa, mas será que não vou dormir porque o meu contrato não tem isso? Não, é tudo conversado. E até porque pode até ter cláusula. E às vezes você vai falar assim, nossa, mas a situação dessa pessoa foi tão peculiar que eu vou relevar isso aqui. Entende? Exato. Assim, é porque isso que também é um bom relacionamento com o cliente. E o primeiro ponto, né? Relacionamento. Relacionamento com o cliente, é super importante. E tendo um relacionamento bom vai gerar outros contratos, né? O cliente sempre indica quando dá certo para outras pessoas. E aí o ciclo vai prosseguindo. Igual o exemplo que você deu mesmo da casa aqui na hora que você falou, por questões comerciais a gente decidiu não cobrar isso, não entrar com isso e tudo e tal. Porque na verdade também posicionamento seu a partir do mercado, né? A partir daquilo que é interessante para você e tal. Mas a gente tem que zelar pelo cliente e zelar pela gente também. Então, não pode esquecer nenhuma das partes. Isso, o contrato ele é fundamental para trazer segurança e quanto mais pessoal ele for, quanto mais adaptado à sua relação, ao seu objeto, ao que você quer fazer e o que você vai prestar para o seu cliente de serviço, melhor. Então não tem uma fórmula mágica para um contrato. Né? Não tem um modelo de contrato pronto. Não dá para fazer. O seu contrato que você fez há 5 anos, que é esse aqui, ele com certeza sofreu inúmeras alterações. E vai sofrer à medida do tempo. E já tá sofrendo outra. Já outra, já peguei a dica dela, vou ter que mudar o contrato aqui agora. Mas é isso aí. Top. Então, falamos dos 6 pontos, então. Falamos dos 6 pontos. Um outro ponto, então. Quero colocar. Olha só, a gente tem que colocar o foro, né? O foro do contrato. Para eventuais conflitos. Onde que ele vai ser resolvido? Porque foro, assim, pra gente não entende muito o que é foro. Onde ele vai ser resolvido. E aí, o seguinte, quando eu estudei lá o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem a preferência, né? Nem sei se a palavra certa é preferência, né? O foro do contrato tem que ser de acordo com o consumidor, onde o consumidor mora.
Você entendeu o que eu quis dizer ou tem nada a ver com o que eu estou falando? Entendi. Não, então, o que acontece? Quando você presta serviço em outras localidades. Exato. Né? Então, esse é meio complicado isso aí. Depende. Então pula então. Pula. Em resumo, o que eu queria dizer é o seguinte. Calma que eu vou responder. É tipo assim, o que acontece? A pessoa, você tá aqui na sede, sua sede é em Belo Horizonte, no caso. Exato, mas por exemplo, eu vou dar um exemplo de coisas que a gente desenvolve, que acho que vai ficar mais fácil. A gente realiza projetos de engenharia, isso eu vendo para o Brasil inteiro. Certo. Correto? Presta assessoria, posso viajar e prestar assessoria. Então, ou posso fazer uma instalação fora da cidade onde que é a sede da minha empresa. Por exemplo, a gente tem projetos, agora tem um projeto em Manaus e outro em Roraima. A Solcist foi lá e desenvolveu. Tem projetos no Rio Grande do Sul. Se qualquer coisa acontecer, né, se por um acaso deu alguma divergência entre a nossa relação entre a empresa e o consumidor, e se ele quiser entrar com uma ação, ele vai entrar com a ação não em Belo Horizonte, mas sim na cidade dele. Sim. Né? Ele tem essa preferência. Porque o que acontece? A relação entre o consumidor, assim como a relação de trabalho, são relações desiguais. Né? Você tem aquela frase é muito bonita, mas eu não consigo responder. Qual frase? Dos desiguais, da força. Esquece. Depois eu vou colocar. A gente tem que tratar os iguais. Isso. De forma desigual. Na medida de suas desigualdades. Isso, essa frase é muito bonita. Acho essa frase muito bonita do direito. Repete de novo, devagar agora. A gente tem que tratar os desiguais. A gente tem que tratar todo mundo, né, de forma igual. É porque assim, existem dois tipos de ensinar técnica. Tem a igualdade material e a igualdade formal. A igualdade formal é todos são iguais perante a lei. A igualdade material é tratar os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Você já viu aquele memezinho? Uma regra ponderada do negócio. Você já viu aquele memezinho que tá todo mundo em cima de uma caixa vendo o estádio. Mas um é mais alto, outro é mais baixo, outro, mesmo em cima de uma caixa, um não consegue ver, por exemplo, e o outro tá vendo pela metade. Entendeu? Então assim, o que seria isso? Isso aí seria a igualdade formal, todo mundo é igual, então vamos dar pra todo mundo a mesma coisa. Só que não é efetivo na aplicabilidade. Por que é formal? Formal é porque tá escrito lá, que todo mundo tem que se tratar igual. Mas materialmente falando, no caso concreto, às vezes as pessoas precisam de coisas diferentes para estarem iguais, para estarem em mesmas condições. Né? Então, por exemplo, você tem aquele meme. Aí, às vezes um era mais alto, ele não precisava de nenhum caixote para enxergar. Aí você pega aquele caixote e coloca no que é baixinho que não estava vendo, mas com 2 caixotes ele consegue ver, então tá todo mundo vendo. É isso. É bonito mesmo, eu gosto muito disso. Aí, ó, coisa bonita de direito. Tá vendo, gente? Direito é bom também. Direito é lindo, gente. Direito é lindo. Não, é bom sim. E é muito importante que a gente entenda o direito. Principalmente, por exemplo, a gente, como responsável técnico de alguma coisa, está desenvolvendo algo que pode até trazer perigos, né, para a pessoa, sei lá, para os bens dela, né, um sistema lá. A gente tem que ter responsabilidade. O direito assegura ambas as partes. Eu acho muito legal isso também. A energia solar também é linda e é muito legal. Apesar que eu não conseguiria ler o tanto de livro que vocês leem no Vadimeco, eu não vou conseguir. Mas eu não conseguiria lidar com o sistema fotovoltaico. Isso que é lindo, porque todo mundo consegue fazer coisas diferentes. Todo mundo. Desiguais e tal. Mas vamos voltar. Esquece, gente. Vamos voltar aqui para finalizar o nosso vídeo. Porque o que eu queria dizer é, quando a gente está prestando um serviço em outra localidade, a gente tem que estar ciente que se em qualquer sei lá, como é que chama? Qualquer coisa errada que der aí entre a relação, vamos trazer tipo assim, uma eventual demanda. Eventual demanda jurídica, isso, juridiqueza é bonito nessa parte. Não, mas deu pra entender. Aí a gente tem que responder isso na cidade do consumidor. Pelo menos é o que eu aprendi. É porque, tipo assim, o consumidor é vulnerável, né? Tem a vulnerabilidade em relação a você, que no caso... Porque eu que entendo da coisa, né? Fornecedor, de coisa e tal. E sem contar que, tipo assim, às vezes você vê que tem mais recursos, né? Tanto técnico e é um risco da sua atividade. A partir do momento que você se dispõe a prestar serviço em várias localidades, você está suscetível a acontecer outras coisas. Exato, né? Ônus e bônus, né? A gente está suscetível aos outros. E são os riscos da atividade. Inerentes, que a gente falou, inerente. O empreendedor está exposto a diversos riscos, né? Empreender é um risco. Quem empreende é loucura, é louco, né? No Brasil, mas é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa que tem.
Não tem jeito. Empreendedorismo é. Só quem empreende só sabe o que a gente tá falando. Mas se você não empreende, não tem problema. Uma hora você pode empreender ou você pode intraempreender. Mas isso vai ser assunto de uma outra live. Para finalizar o contrato, a gente passou por esses 6 pontos. Que colocou são... o foro aí, né, que eu coloquei no finalzinho. Não, mas sempre vai ter algumas outras coisas. É bom a gente falar sobre as coisas, né, sobre tudo que tem. Mas os 6 pontos são assim, são 6 pontos que eu acho que são imprescindíveis. Eles têm que ter, né? É o norte da relação que você vai ter com o seu cliente. Logicamente vão ter outras coisas, como a gente falou da performance assist, né? Enfim, garantias, outras questões de detalhamento de como que vai prestar o serviço é mais complexo, às vezes tem um produto, um serviço, tem, aí vai mudar. Mas assim, em regra, as partes tem que ter, o objeto tem que ter, o que está sendo contratado no caso, né? O preço e as condições de pagamento, né? Porque tem jeito de trabalhar de graça. Exato. Não, até tem. Não tem. Não trabalhem de graça, pelo amor de Deus, não façam as coisas de graça, porque é assinar o atestado de óbito da sua empresa, beleza? Não, empreendedor não trabalha. Não pode. Empresário não pode. Né? A função social do empresário é lucro. Isso se você colocar isso, é que vai vir, galera. Não sei o quê, não, mas isso é controverso até no direito. Pois é, mas a empresa só é instituída por conta disso. Mas só que ninguém tá falando que o negócio é buscar o lucro cegamente. Exato, assim. Não, isso não significa isso. Isso significa o seguinte, que o empresário ele empreende pra quê? Pra ter um retorno financeiro, né? Porque assim, logicamente você vai fazer bem com outras coisas, você vai cuidar do meio ambiente, você vai fazer. Isso é responsabilidade social. Mas é porque função social, quando a gente fala função social, é um instituto jurídico que tem uma outra coisa. É como se fosse. Não, é como se fosse assim, tipo. Atrapalhei o raciocínio dela. O motivo pelo qual, assim, genuinamente ele tá ali. Qual que é o papel dele a ser exercido ali no mercado, sabe? Obviamente, o empreendedorismo ele é muito importante e o empresário também exerce um papel extremamente importante na circulação de riqueza, arrecadação de tributo, questão de cuidar do meio ambiente, de empregar pessoas e promover coisas, né? Circulação de riquezas. Então, assim, isso é um ganho econômico geral para todo mundo. Não tô falando isso, sabe? Não, até porque não tem que ser. Acho que, né, o empreendedor que busca cegamente só o lucro tá faltando muita coisa. Tem muita estrada. Ele não vai conseguir também chegar lá na frente. O dinheiro, assim, eu vejo várias coisas no Instagram das pessoas falando assim que o dinheiro, quanto mais você corre atrás, mais ele corre você. Você já viu isso? E, tipo, quem busca cegamente só aquilo ali, quer só dinheiro, não quer promover nenhum outro bem. Se o seu foco é dinheiro, pode desistir antes de começar, porque não vai dar certo. Quando o seu foco é um propósito, uma coisa maior, o dinheiro é resultado. Porque o propósito, todo mundo tem um propósito individual, sabe? Mas o individual ele tem que irradiar no coletivo, porque senão, gente, a gente não ia viver em sociedade, sabe? O homem não existe pra ver sozinho, né? Exato. Então, tipo assim, é o homem que eu falo ser humano, gente, assim, no sentido de, o ser humano ele precisa do outro, né? É um ser gregário por natureza. Então, assim, se você vive em comunidade, se você vive em sociedade, não tem como seu propósito ser só seu. Ele vai ser um propósito coletivo. Né? Ele é individual, e na busca do seu individual você tem que trazer o bem coletivo, fazer, né, irradiar a sua volta. Olha só que legal, eu já vou convidar aqui a Maria Gil pra gente fazer uma outra aula sobre empreendedorismo. Nossa, né? Com muito prazer. Porque assim, dá muito pano pra manga. Muito pano pra manga. Mas aqui, vamos só finalizar. Os 5 pontos, já repetiu eles? Vamos repetir de novo? Vamos lá, anota e aí eu só vou colocar um ponto finalzinho lá no final do contrato, que é na parte de assinatura, mas depois desses 5 pontos, fala aí. Então tá, primeiro, partes, né, qualificando as partes. Segundo, do objeto, o que vai ser contratado, né, e tudo ali do jeito que a gente falou, claro, objetivo e detalhado. Preço e condições de pagamento. O quarto, os prazos, certo? Quinto, condições de rescisão. E sexto, multas e penalidades. Top. Então não são 5, são 6, eu falei errado. São 6. E aí depois vem a assinatura. Assinatura das duas. E também quem mais tem que assinar? 2 testemunhas. Boa, 2 testemunhas. O pessoal esquece disso demais. Né? Assina só as 2 partes, mas tem alguém ali que está vendo o que está acontecendo, né? Entendendo o que está acontecendo. Então a gente pega 2 testemunhas e elas têm que assinar esse contrato. Para trazer a validade. Fechou. Eu preciso registrar esse contrato em cartório?
Tendo as suas testemunhas, eu acho que não, né? Porque você... É sempre importante, bom, né? Registrar. A gente registra, mas, por exemplo, se não é eventual... eu nunca sei o nome. No eventual demanda. Demanda. Porque demanda pra gente aqui, demanda é potência instalada. Então, numa eventual demanda jurídica, né, o registro no cartório, porque comprova que realmente aquela pessoa que assinou. Fé pública. Fé pública. Não, olha que coisa bonita. Fé pública é que todo mundo sabe que aquela pessoa está assinando daquele jeito. Porque senão depois, imagina, se não está lá reconhecido pelo... vai ter que traduzir, né? Se depois a pessoa lá assinou e não está reconhecido em cartório, a gente tem que provar que ela assinou. Aí vira uma confusão danada, né? E gasta com perícia, não sei o quê. Posso estar todo errado que eu estou falando, que eu estou inventando isso aqui agora, não fico pensando. Mas é isso, gente, tá? Ó, chega dessa loucura de contrato. Prestem atenção na hora que vocês forem fechar uma relação com o seu cliente, seja de compra, de prestação de serviço, ou compra não, de venda ou prestação de serviço, ou venda e prestação de serviço, venda que eu falo de material, né? Ou os dois embutidos. Muita atenção nisso, coloque esses 6 pontos no contrato, tudo que a gente falou aqui, assista essa aula mais de uma vez que, sério, isso vai ser muito importante. No direito, assim como na medicina, melhor prevenir do que remediar. Que frase, né, de efeito agora no final da aula. Que frase. Ela nunca mais vai querer gravar aula com a gente. Aqui, se você gostou dessa aula, dá like aqui e fala: Maria Júlia, volta por favor, que você está me ajudando. Não escuta o Luciano, não. Usa a hashtag nessa aula que eu sei que você gostou, como Maria Júlia volta. Por favor, deixa eu falar uma coisa que eu quero muito falar. Pode, por favor. Se inscreve no canal. Virou blogueira agora. Mas inscreve no canal, ativa as notificações, porque se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, pode ajudar outras pessoas também. E quando você dá o like que está aqui embaixo, aqui ó, o joinha, aperta aqui ó, vem aqui, aperta no joinha, esse vídeo aparece para outras pessoas também no mecanismo de busca, então isso ajuda outras pessoas. E o principal intuito da gente fazer essas aulas aqui na Solsys é de fato levar mensagens que às vezes as pessoas não têm e ajudar elas, né, de uma maneira mais prática na profissão. Então é isso, inscreva, comente, use a hashtag Maria Júlia Volte. Pode usar em qualquer post do Instagram da Solsys para eu saber que vocês estiveram aqui nessa aula, né, algum post que fez sentido para vocês. E eu vou tirar depois uma foto com a Maria Júlia e vou postar lá no Instagram da Solsys para vocês seguirem ela também, né, trocarem ideias e tal. E qual que é o seu Instagram, Ju? É Maria Júlia Bravieira. Eu vou marcar lá depois, lá no Instagram da Solsys, então vá lá e... Eu vou divulgar várias dicas jurídicas. Top! Isso aí, obrigado por ter vindo, aceitado esse convite, essas loucuras eu tentando traduzir o juridiquês. Mas isso é ótimo, porque a gente acha que a gente não está falando juridiquês, não é porque a gente está falando. Tá bom, eu acho que você traduziu muito bem. Contrato é uma loucura de contrato é uma loucura boa, gente, tem que ter. Tem que ter. Então é isso, gente, obrigado por acompanharem a gente aí, deu um tempinho bom de aula, 1 hora de aula, rendeu, bom. Nossa. E é isso aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda nos comentários e a gente vai participando aí dessas aulas, tá bom? Muito obrigada, gente, pela atenção. Boa noite, galera, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.